Olá, bom dia, boa noite. Estamos às 11 horas e 30 minutos do dia 11 de julho de 2023. Entramos em uma nova série. Esta nova série vai se chamar Espiritualidade. Vejam bem, acabou a série anterior, terminou no epílogo, que foi a conclusão. Então, por este vídeo, iniciamos uma nova série que vai se chamar Espiritualidade. E o que é que vai tratar esta nova série? Vai tratar do Espírito. Como o nome indica, se você está tratando da espiritualidade, então é Espírito. E, como nós entendemos, Espírito é uma palavra que se aplica apropriadamente a Deus. Então, nós vamos tratar de Deus. Podemos explicar Deus? Bem, é o que nós vamos tentar. Na filosofia, ou seja, dentro de um ramo da filosofia, chama-se teodiceia. E então estamos dentro de um raciocínio que usa a inteligência, o critério, o discernimento, e o capítulo da filosofia que trata de Deus se chama teodiceia. Mas também vamos tratar de Deus na teologia, que não tem vínculo com a teodiceia, já que a teodiceia tem conceitos, raciocínios que não podem ser, vamos dizer assim, ligados ao sobrenatural. Então, a teodiceia é ciência humana e a teologia é uma ciência divina. A teodiceia explica a existência do Espírito por dedução, mas a teologia afirma. Não explica, afirma. E só depois é que explica. E aí, nós temos um grande problema, porque todo mundo sabe que a principal afirmação dos cristãos é que Jesus Cristo é Deus. Ora, se Deus é Espírito, Jesus Cristo é Espírito. Então, o nosso problema inicial nesse vídeo vai fazer a pergunta: Jesus Cristo é Deus? E vamos tentar responder. Agradecemos primeiro a todos aqueles que contribuíram conosco, estão contribuindo financeiramente para manter o nosso canal, no Colégio Mauro Caldeus, inscritos simplesmente, deem seu like, não se esqueçam, o dedinho é importante, o YouTube leva muito em conta o dedinho, tá? Façam seus comentários, porque é comentando que nós sabemos que vocês estão dando feedback. Graças a Deus temos tido muitos comentários, há uma curiosidade muito grande. E finalmente aos nossos 8 caribus que nos sustentam. Então, feitos esses agradecimentos, vamos ao tema principal, que é: Jesus Cristo é Deus? De certo modo, sim. Mas veja, de certo modo. Porém, teremos de compreender que Jesus deve ser considerado Deus de uma maneira diferente daquela que nós concebemos o Deus Todo-Poderoso incriado, porque Jesus é criado. Então aí está. Podemos supor que Jesus Cristo é Deus? Podemos fazer essa afirmação? Podemos sim. Mas temos que partir do princípio que Deus é incriado e Jesus Cristo é criado. Logo, parece-nos que, a princípio, os estudiosos acadêmicos têm razão ao dizer que Jesus Cristo não é Deus, porque Deus é incriado e Jesus é criado. Essa é a grande separação. Mas vamos então ter que fazer uma longa viagem ao passado, quando não havia espaço, não havia tempo, não havia criatura nenhuma, não havia nada, exceto Deus. Lembremos aqui, de novo,
que Jesus é uma criatura. Portanto, antes da criação, ele não existia. Vamos chegar a esse momento, então. Por enquanto, só existe Deus, Espírito puríssimo, que está só, é único, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Aqui estamos então, Moisés quis dizer que nada havia sido criado. Só existe um ser essencial, que é o Criador. E essencial significa que só ele é indispensável. Então tudo mais é dispensável. Só ele é indispensável. É isso que o Shema quer dizer. Adonai, o Senhor, Eloheinu, é nosso Deus. Adonai Echad, Adonai é único. Então, o ente essencial. É assim que se diz filosoficamente Deus. Pode se chamar de infinito e manifesto, né? E seria possível chamá-lo assim, mas a Cabala vai preferir usar uma imagem, nós vamos mostrar para vocês, que seria do infinito e manifesto, que é essa daqui, um imenso vazio. O vazio é um espaço vazio, em preto, justamente para dizer que nós não podemos ver nada, não temos olhos de coruja, não vemos no escuro. Então, só é permitido na Cabala imaginar Deus como sendo um espaço vazio, completamente escuro, como está aqui. Isso é o Ain. Então, Ain quer dizer nada. Essa é a concepção mais perfeita que vários rabinos judeus chegaram de que é Deus. Ele é o ente que precede tudo, o ser dos seres, o infinito e manifesto. Como ele disse a Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 3, e capítulo 3, versículo 6, Eié, Axé, Eié. Está no livro do Êxodo, em duas partes. Capítulo 3, versículo 6, e capítulo 6, versículo 3. Ele diz, Eié, Axé, Eié. Ou seja, eu sou o ser. Logo, só ele é. A frase eu sou o ser significa que tudo se resume a ele. Ou apenas eu sou. Então, quando o verbo ser é utilizado sem predicativo, ele se aplica simples e unicamente a Deus. Dizer em hebraico eu sou é dizer eu sou Deus. Não se diz, mesmo que não se diga o ser, está se dando ao verbo ser o caráter de intransitivo, quando na verdade ele é um verbo copulativo. Então você pode dizer eu sou o ser e pode dizer eu sou. Se você dissesse isso no tempo de Moisés, seria apedrejado. Porque na sarça ardente, quando ele pergunta ao anjo como é o nome de Deus, o anjo diz Eié, Asher, Eié. Eu sou o ser. Eu vou mostrar essas palavras lindíssimas aqui no hebraico original, escrito em linguagem de fogo. Aqui está. Ó, começa de lá para cá, viu? Eié, I, essa letra é nula, então essa é quem começa. Essa daqui, o Aleph, praticamente não existe. Junta-se com essa e faz a palavra é. I, é. É e é. Aqui voltando para cá. A, X, R. Axé. Ou seja, não é axé da Umbanda, não. O é aqui não existe, mas a pronúncia deve supor que ele existe, né? Então, e é, axé, e a repetição do lado de cima. É
E aqui a mesma letra, ó. Aleph, Re, Aleph, Re, Iode, Iode e Re novamente. Só que aqui está mais largo. Mas é a mesma coisa. Ó. O Aleph, que não tem som nenhum, está unido ao Re para significar E. Depois vem o I, que é o Iode, está aqui, Ei. Depois vem o Re, novamente, agora sem o Aleph, que quer dizer E, novamente, agora com o som aberto, É. Ei é. Aqui, Ei é. Então, basta você dizer Ei é para dizer eu sou. Ei é significa eu sou. Mas aqui está a frase completa, como está em Deuteronômio 6.3 ou 3.6. Ei é, axé, ei é, em letra de fogo. E se está no Deuteronômio, se vocês quiserem, vão ver lá, né, o aparecimento, a teofania de Deus a Moisés na sarça ardente. Portanto, ele é o único que pode dizer que é. Tudo o mais não é. Existe e pode deixar de existir. Por isso, a Cabala proíbe tentarmos entender o que, o como e por que Deus é. Não há mente humana capaz disto. Por quê? Porque nós enlouqueceríamos. Porque Deus é tudo. E como é que você consegue pensar no tudo? Por esse motivo, ele recebeu o nome de Ain, que significa o nada, que é o que está aqui. Repita a figura. Aqui está um grande nada. Uma superfície em branco, em preto, pode ser em branco, mas nada. O infinito, nada. O nada infinito. Que está aqui na Cabala, representado de outra maneira. Por um nome. Em hebraico, esse nome é o Ain. Então veja assim, vocês têm o Aleph aqui de novo, agora ele tem som, A, depois tem o Iode, I, e depois tem o Nun final, N, A, I, N, Ain. Então, Ain significa nada. Mas não é que Deus não seja nada, exatamente é que ele é o tudo. Então quando dizemos que Deus é nada, quer dizer nada do que você possa imaginar. Entenderam bem? Então no Gita, Raul Seixas diz, ele é o tudo e o nada. Por quê? Porque ele é o tudo de fato. E não é nada do que você possa imaginar ou definir. Dizer infinito, vazio infinito, infinito manifesto, já é tentar definir, já é errado. Então, a única coisa possível é dizer que ele é, ou eu sou. Podemos então dizer que ele é o tudo em si mesmo. E podemos dizer que ele é o nada em relação à nossa consciência, já que a mente humana não poderia conceber o todo divino. Como dizemos, ficaria louca. Por essa razão, os antigos sábios judeus, chamados rabinos, usaram os dois termos. Tudo, para significar o que ele é em si, e nada, para não dizer que ele, nada do que nós imaginarmos ou definirmos, seria ele. Assim, ele é indizível, indescritível, incognoscível. Por isso se diz que ele é o nada. Nada que possamos conhecer, pensar ou imaginar. Quando eu penso em Deus, imagino um espaço vazio infinito, que é o que mostramos. É o que está mais próximo das nossas possibilidades. E a palavra equivalente a isso, já mostrei, vou mostrar de novo, né? Em hebraico, eu vou tampar que é para vocês não verem o resto, né? É justamente a palavra Ain. O Aleph, que é o A, o I, Iode, e o Nun, Ne. A, I, Ne. Ain quer dizer nada. Ain quer dizer nada. Exatamente, os cabalistas criaram esse termo
para poder nos dizer que não podemos, eu já disse aqui, que ele é infinito, que ele é indizível, que ele é incomunicável, que ele é indefinível, mas tudo isso é besteira, porque nada disso, na verdade, define Deus. Ele é indefinível. Olha, isso vai fazer com que nós percebamos cada vez mais a distância entre Jesus e Deus. Por quê? Porque Jesus existiu. Nós cristãos acreditamos que os evangelhos são a biografia de Jesus. E ele existiu como homem, como eu. Ora, Deus, sendo um Espírito puríssimo, jamais pode ser visto. Por isso São João diz, ninguém jamais viu Deus. Por quê? É impossível ao homem até mesmo imaginá-lo, quando mais vê-lo. Por isso, a imagem mais adequada é o espaço vazio, aquele vazio infinito. Então, em figura, seria essa imagem. Em palavra, seria essas três letras: o Aleph, o Iode e o Nune, Ain. Então você pode ter uma concepção verbal e pode ter uma concepção figurativa. De qualquer maneira, tanto faz Ain, que quer dizer nada, não pense em nada. Se você pensar em nada, então é a coisa mais próxima de Deus. Mas mais próxima não quer dizer que seja exatamente. Por quê? Porque ele é tudo. Ele é nada na nossa inteligência. Em si mesmo, ele é tudo. Muito bem. Agora vamos ver como é que a Escritura explica isso. Na Escritura, que nós temos aqui, temos 2 exemplares. Nós vamos usar um só. Nesse exemplar aqui, que é a Torá, ó, aqui está escrito, é de lá para cá, T-O-R-A, Torá, 2 sílabas, T-O-T-R-A-Rá, Torá. Então, a Torá são 5 livros iniciais da Bíblia. Na Torá, ele aparece, mas aqui está bem pequenininho. Nesse livro está bem pequenininho. Então, nós vamos recorrer a um outro livro maior, que é a Tanakh. Tanakh é a Bíblia completa. E aqui a letra é bem maior. Por isso nós vamos pegar um lápis, muito cuidado. Eu fico brigando para não rasgar os meus livros, são muito antigos. Então eu vou mostrar a vocês, né, que na Bíblia Deus aparece com o nome de, está aqui, ó, Elohim. Elohim, aliás, está aqui, ó. Aleph, L, Lamed, O, Oé, Oá, Re. O Iode aqui não aparece, é dedutível, e o meme final. Ou seja, um E, um L, um O, e aqui aparece o Iode sim. Desculpem, é que pequeno demais, aparece Elohim. Deixa eu mostrar a vocês em português. Então, em português, Deus é apenas El. Aqui foi quando Jesus chamou ele na cruz. Eli. Esse I quer dizer meu. Meu El. Traduziram por meu Deus. Já para a gente ficar na ignorância. Então, veja, é simplesmente El. Então, de El para Elohim, há um pulo. Porque El é o singular. Eli quer dizer meu Deus, meu El. E El Shaddai quer dizer El Todo-Poderoso. Não deve ser traduzido nome próprio. E El Elyon quer dizer El Altíssimo. Então, por que então o nome Elohim? Se ele é uno,
Se ele é único, então só deveria haver El. Mas acontece que Deus é essencialmente uno, como eu sou e como você é. E aí nós vamos poder entender. Deus tem, como eu tenho e como você tem, uma inteligência, uma vontade, uma memória. Ele tem infinitas qualidades. Mas essas 3 qualidades são consideradas as mais importantes, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e assim, como disse Santo Agostinho, noverim me, noverim te. Se eu me conhecer, eu te conhecerei. Então, eu sou Marlan, sou um ser apenas, como Deus é um ser perfeitíssimo. Eu não sou, mas eu tenho uma inteligência, uma vontade e uma memória. Por isso, então, agora eu vou mostrar o segundo quadro. Por isso que El aqui não, já aparece com mais 2 palavras do lado. Aparece 3. Ou seja, El lá em cima quer dizer inteligência, memória. Sof quer dizer inteligência ou sabedoria, Sofia. E aqui está errado. O escrito aqui, infelizmente, deveria ser Aor. Deveria começar com A, aqui ter a palavra Val e aqui a palavra Resh. Então, a pessoa que fez esse quadro aqui cometeu um erro bárbaro. Deveria ser Ain, Sof, Aor. Ou seja, quando eu digo El simplesmente, eu falo no Deus Uno. E quando eu digo Ain, Sof, Aor, eu falo no Deus Trino. Só que ele é um espírito. E esse espírito é essência, pura essência. E o que quer dizer essência? O que não pode ser divisível. O que não pode ser analisável. Portanto, o Ain, Sof, Aor constituem, na verdade, uma unidade. Apenas nos ajudam a dizer que, conhecendo a nós, conhecemos algo dele. O que? Que ele, quando é considerado, quando a Bíblia usa o nome El, está se referindo apenas a ele como um todo. E quando a Bíblia usa Elohim, está se referindo a ele como sendo um ser que tem inteligência, vontade e memória. Mas alguns engraçadinhos acharam que deviam considerar aquele plural chamado plural de majestade. Nada mais idiota. Logo essa ideia caiu, porque não há plural. Se Deus é único, ele é uno, então não há plural. Ele é um, mas ele tem 3 potências: inteligência, vontade e memória. Se eu digo El, eu estou falando dele apenas como um todo, na sua unidade, El. E se eu digo Elohim, eu estou falando dele como sendo uma inteligência, uma vontade, uma memória. Aí está, então, explicada a trindade, a tríade. Então, El não tem tradução, e Elohim significa também que ele é inteligência, vontade e memória. Ain, Sof, Aor. Que naquele quadro, a pessoa que fez, infelizmente, cometeu um grande equívoco e se repetiu a palavra Ain 2 vezes. Aqui está Ain e aqui está de novo repetido Ain. Devia estar Aor. Memória, vontade, inteligência. Sof é sabedoria. Ain é a memória. E Aor seria a vontade ou amor. Então, veja, essas 3 potências constituem uma única essência. Logo, ele é uno e trino. E essa trindade não pode ser considerada divisão. Não é Deus fragmentado. Por quê? Porque ele é pura essência. E não se pode fragmentar um ser essencial. Se uma coisa é essência, ela não pode ser dividida. Essa é a definição da palavra essência. Logo, ele tem 3 potências em si mesmo, que é a inteligência, a vontade e a memória, como eu.
Será que eu posso tirar a minha vontade de dentro da minha mente e ficar sem vontade? Não farei nada. Ou eu poderia tirar a minha inteligência e deixar só a vontade e a memória? Não faria nada. Então, se tirar uma dessas potências, eu não conseguirei agir, não conseguirei pensar. Então, não se pode tirar de Deus, não se pode dividir a essência em nada. Ela terá que ser una. Portanto, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é uno, é único, mas considerado em si mesmo, ele é uno, mas quando nós vemos pelas suas obras, nós deduzimos que ora ele usa uma inteligência, ora usa uma vontade, ele quer, outra hora ele usa uma memória. Ele tem memória porque ele lembra das coisas que ele fez. Tudo o que ele fez, ele lembra. E na Bíblia está claro, que ele lembra do que ele fez. No Antigo Testamento, mesmo de uma maneira antropomórfica, de uma maneira, vamos dizer assim, como se fosse romântica, como se fosse romance, uma papaia, então ele se lembra do que fez, ele sabe o que fez. E ele sabe, portanto, lembra e sabe. Portanto, ele é a Sofia, ele é Sof. E ele tem o Aor, que é a vontade. Portanto, quando ele quer, ele usa o Sof. Desculpa, usa o Aor, o Ruá. O Aor, tanto faz. Veja que A-O-R pode ser A-U-R, ao contrário da Ruá. Aor quer dizer luz, e Ruá quer dizer vento. Mas a palavra, quando é usada no seu sentido superlativo, quer dizer apenas a vontade de Deus, ou seu amor. E nós somos a imagem e semelhança dele. Então, assim como eu não posso dividir minha mente, separando a memória, ficando só com a inteligência e a vontade, ou separando a vontade da inteligência e da memória, e separando a memória da vontade e da inteligência, uma, não tem como separar. Ou as três existem, ou não existem. Assim é em Deus. Ou existe ele trino, ou ele não existe. Isso é filosofia pura, mas eu acho que vocês entendem. Então, a palavra El significa que ele é um, ou seja, único. E a palavra Elohim significa que essa única essência tem três potências dentro dela, como nossa mente. Nossa mente é como se fosse, semelhante à essência divina. É espiritual. Então, e tem inteligência, vontade e memória. Temos tudo para compreender. Então, o mais comum é usar a palavra Ain, só. Nós desprezamos quase sempre, a Bíblia despreza o Sof e o Aor. E usa somente o Ain. De tal maneira que aí, aqui Ariel Ben-Sion, no seu livro A Síntese do Zohar, ele faz uma construção que não é ainda correta, mas coloca aqui Ain Sof. Ele já acrescentou Sof, mas não devia, porque devia ser somente o Ain. Ó, a primeira palavra é o Ain. Então ele errou quando ele colocou o Sof. Já colocou a vontade e a memória. Então, se ele colocou a vontade e a memória, deveria ter completado, colocando também a inteligência. Sof. Ain, Sof, Aor. Mas aqui ele colocou dois. Ain Sof, ou Ensof, como eles querem. Então, assim, cada vez mais, eles confundem a gente, mas nós não estamos aqui para ser confundidos. Nós não somos idiotas. Mas, agora nós sabemos que Deus é um e que ele criou muitos. Por isso, né, aquilo que ele criou está nele, mas está distinto dele, a criação dele. Então, aqui está. O quadro completo seria esse, agora estou mostrando. Aqui está a essência de Deus, o Ain. Aqui está, se está errado, devia ser o Aor,
o Ruá, que é a vontade, o amor, e aqui está Sof, a inteligência, a sabedoria, a Sofia. Então ele é uno e trino. Não é difícil de entender porque isso está na nossa mente. Nós somos isto. E o que é que ele faz? Ele cria. Por um transbordamento de amor, ele cria. Então essa roda aqui, com círculo concêntrico, significa a criação. Mas o que é a criação diante de Deus? Um adorno. Como eu vou mostrar aqui a figura a vocês, né? Como só ele é essencial, então vou mostrar uma moça aqui bonita, muito bonita, mas que está adornada. Olha que olhos lindíssimos. Meu Deus do céu. Uma mulher dessa é de fechar o comércio. Então veja, essa moça, se tirarmos as vestes, ela vai ficar nua. Então, ela é essencial. O corpo dela é essencial. As vestes são acidentais. Já vamos introduzir outra palavra. Uma coisa essencial. Então, as joias. Vamos mostrar aqui, ó. Ela está com brincos e um colar. Dá para ver, não dá? Então, os olhos verdes lindos, está com brincos, está com colar. Mas esses colares e esses brincos são apenas adorno. E até a veste, que aqui não aparece, né? Mas, se eu jogar o quadro mais para cima, vocês vão ver aqui, ó, um filete preto, que quer dizer a tira aqui da blusa dela. Quer dizer, então ela tem aqui uma tira. Então, se tirarmos dela o que é acidental, ela vai ficar nua. Se tirarmos de Deus o que é acidental, tiramos a criação. Então, Deus é essencial e a criação é acidental. Ou seja, Deus não poderia deixar de existir, como é o corpo dessa moça, mas o vestido que ela usa, as joias que ela usa, as pulseiras que ela usa, tudo poderia sair. Ela poderia se tirar e quando ela vai tomar banho, ela tira tudo e fica nua. Não é simples? Então nós chegamos para vocês e dissemos agora o que é o conceito de Deus. Ele é uno e trino. Portanto, a unidade da sua essência contém a trindade das suas pessoas. Em mim, a mesma coisa. A minha mente é essencial. E ela tem 3 potências. Eu tenho inteligência, vontade e memória. Nada mais simples. Logo, somente o corpo da bela dama é essencial. Ou seja, só o corpo dela, ela pode cortar os cabelos e jogar fora. Ela pode tirar os brincos e jogar fora. Então, ela pode tirar tudo e jogar fora. Ficar apenas com, vamos mostrar só os adornos. Ela pode tirar tudo. Os cabelos, os brincos, os colares, as pulseiras, o vestido. Ela só não pode tirar o corpo. Porque se ela tirar o corpo, ela morre. Então Deus não pode tirar ele, mas a criação, para ele, é um simples adorno. Entenderam bem? Agora, existe um idiota que é chamado Hegel, é considerado um gênio por outros idiotas, que diz que Deus é e não é. Fazendo isso, ele quebra uma coisa fundamental na filosofia e na teologia. O princípio de não contradição. Ou seja, o princípio de não contradição, filosófica e teologicamente, é a base de todo raciocínio. O que é que ele diz? Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. O ser é, o não ser não é. Hegel diz que o ser é e não é. Então, a cabeça dele é uma cabeça de barata. A inteligência dele só serve para ele. Para mim não serve. Você pode imaginar, vamos imaginar que esteja chovendo. Chove. Então, se chove, não chove. Para Hegel, chove e não chove ao mesmo tempo. Imaginem vocês a estupidez que esse ser é capaz. Você pode imaginar um dia em que chova e não chova ao mesmo tempo? Pois é o que esse idiota, considerado um gênio, introduziu na filosofia. E ele é considerado o rei da metafísica. Imaginem vocês até onde nós chegamos.
um idiota. Quebrou o princípio de contradição. Portanto, teremos que contrariar Hegel, porque o que ele disse, né, quebra o que é fundamental em filosofia e teologia, o princípio de contradição. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou uma coisa é, ou uma coisa não é. E Hegel disse que o ser é e não é ao mesmo tempo. Chove e não chove. Como é que eu posso imaginar um dia em que chove e ao mesmo tempo não chove? Então, isso é um raciocínio falso, mas a humanidade gosta da falsidade e da mentira, e nós estamos aqui para combater isso. Portanto, vamos abandonar Hegel e parar com essa ideia de, vamos aos 35 minutos, o sofisma quer dizer uma mentira bem dita, dita de maneira bonita, e Hegel é um perito em sofisma. E ele fez com que as pessoas acreditassem que o ser pode ao mesmo tempo ser e não ser, que equivale a ser um dia de chuva em que chove e não chove. Isso não cabe na cabeça de ninguém que tenha juízo. Então esse cara é um doido, mas é considerado um gênio para os colegas dele. Para mim, ele não passa de um idiota. Terminamos aqui dando a vocês conceitos fundamentais. Nós falamos a vocês da unidade de Deus, da trindade de Deus. Isso é fundamental para compreender. Nós falamos que Deus é essência, portanto não pode ser dividido, não pode ser analisado, e assim, como essência, ele usa o nome El. Não pode ser imaginado, portanto, a única imagem possível é um grande quadro preto, ou seja, um espaço vazio, ou representado graficamente pela palavra El, quando nós queremos falar dele em si mesmo, e Elohim, quando nós queremos falar dele como nós podemos imaginar, pois ele está em nós e nós nele, porque nós temos inteligência, vontade e memória. Ele tem inteligência, vontade e memória. Então nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Pronto. Agora ficou Jesus Cristo de fora. Por quê? Jesus Cristo tem tudo isto. Só tem uma diferença. Ele é criatura e Deus é incriado. Jesus é criado e Deus é incriado. E aí está, minha gente, a grande diferença. Então, por que nós dizemos que Jesus é Deus? Nós dizemos que Jesus é Deus, vamos explicar isso no outro capítulo, de uma certa forma. Por isso, em São João, ele diz, o Pai é maior do que eu. Aqui está a representação de Jesus Cristo. Jesus está representado, a criação toda, representado por esse círculo. Então, poderia desaparecer. E voltaríamos ao quadro em negro, do início lá. Voltaríamos ao quadro em negro. Se tirarmos esse círculo, se tirarmos os nomes, então voltamos ao quadro em negro. É assim. Eu acho que eu fui o mais claro possível. Usando metáforas, mostrei a vocês então que não podemos quebrar o princípio de contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, mas o idiota de Hegel diz que pode. Mostramos a você o conceito de unidade e de trindade, que só pode acontecer na essência. Então, a nossa mente é essencial, portanto, ela não pode ser fragmentada. O cérebro pode ser quebrado, né? O cérebro do cadáver pode ser retalhado, dividido, mas a mente não pode. Uma coisa é a mente, outra coisa é o cérebro. O cérebro pode ser quebrado, o cérebro cortado, mas a mente, a inteligência, a vontade e a memória não podem ser separadas. Então nós temos a semelhança, somos a imagem e semelhança de Deus. Nossa mente é essencial, como ele é essencial, porque é a imagem dele. Imagem do Deus invisível. É nesse sentido que Jesus é dito que é Deus, porque ele tem em si as qualidades, os atributos de Deus, numa perfeição que nós estamos longe de ter. Mas há um abismo que o separa, porque Deus é incriado e Jesus é criado. Pronto. Então, se dissermos que Jesus Cristo é Deus, teremos que levar em conta
que é Deus, por alguma razão que vai ser dita no próximo vídeo. Mas, em princípio, de certo modo, porque ele é uma criatura e Deus é o Criador. Criador em criado, essencial, Jesus é acidental, podia não ter existido, Deus podia jamais ter criado Jesus e continuaria sendo. E se Deus não criasse Jesus, ele em si mesmo não se alteraria. Mas Jesus não poderia existir sem Deus, porque ele é uma criatura. Então, vamos ficar no próximo vídeo, por que é que nós dizemos que Jesus Cristo é Deus, os cristãos. Ficamos aqui, agradecemos a vocês, foram conceitos difíceis, aos 40 minutos encerramos esse vídeo, desejando uma ótima visualização. Até o próximo.